Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Está cada vez mais comum as pessoas comprando tabuleiro Ouija. Chega a dar agonia ver canais de terror no YouTube fazendo sessões e usando esse instrumento poderoso como se fosse só mais uma brincadeira. Não é uma brincadeira, não é um jogo, é uma chave que abre uma porta que deve permanecer trancada. É claro, nem todos usam para ganhar visualizações. Tem também aqueles que colocam na Ouija a esperança de falar mais uma vez com um ente querido que já não está mais nesse plano. E por estar fragilizado e com as vibrações baixas pela dor e pela saudade, acaba sendo enganado por entidades perigosas. Mas aí vocês podem pensar, não, comigo foi diferente. Era de fato meu parente porque ele disse uma coisa que apenas eu e ele sabíamos. Não se iluda com isso não. No momento em que a Ouija é ativada, os seus pensamentos mais profundos, seus desejos e suas memórias já estão sendo conhecidas pelas entidades. É como se a sua mente, sua alma estivessem sendo rastreadas. Espíritos e fantasmas não vão se comunicar pela Ouija. Eu sinto muito informar, mas quem se comunica nessas sessões sempre são demônios. E na verdade são 3. O mais conhecido e temido e que causa muito estrago na mente na hora das pessoas é Zoso. Zoso atormenta e aterroriza várias civilizações e culturas desde o início dos tempos. É uma entidade perigosa e muito poderosa que causa danos físicos, psicológicos e espirituais graves, em alguns casos permanentes. Também ele é conhecido como Pazuzu. O segundo demônio que atua na Ouija é Minozon. É um demônio jogador, manipulador da mente. E quem brinca com a Ouija automaticamente aceita jogar com ela. E a aposta é a sanidade do jogador. O problema é que ela sempre ganha. E para piorar, Minozon é um súcubo, ou seja, drena a energia das pessoas através do sexo. E por último está Asmodeu, um dos demônios mais antigos. Em hebraico, seu nome significa destruidor, e ele está envolvido em muitos casos de possessão. Um desses casos envolve uma família em Oklahoma que teve a vida destruída por usar a tábua Ouija. E esse é apenas, como eu disse, mais um dos muitos relatos sobre o perigo que a Ouija apresenta. Tudo começou como sempre começa. Eles assistiam filmes com a tábua Ouija e aí resolveram comprar uma. Certa noite, decidiram jogar. Assim mesmo, tipo, vamos jogar Ouija? Como quem fala, vamos jogar banco imobiliário? Eles seguiram as instruções e começaram a tentar o contato com o mundo espiritual. E ficaram bastante empolgados quando sentiram a seta se mover. Quando perguntaram quem estava ali, a seta apontou para a letra Z, depois O, Z novamente, O. E continuou a fazer isso repetidas vezes, até que Caitlin começou a se sentir mal. E ela e o marido resolveram parar. Sequer se importaram em encerrar a sessão direito, em agradecer, a mandar o espírito embora. Simplesmente pararam. Na noite seguinte, outra sessão. Mas aí a porta já estava aberta e os dois se sentiram muito mal. Caitlin parecia ter entrado em uma espécie de transe e o marido disse que os olhos dela ficaram totalmente brancos. Ela chegou a ficar cega por mais de 3 horas. E aí eles acharam por bem, só que já era tarde demais, esquecer a Ouija. Na mesma noite eles já não conseguiam dormir, porque se sentiram incomodados e a filha do casal de 4 anos teve pesadelos. E cada dia foi sendo pior que o outro. Primeiro a sensação de estar sendo observado o tempo todo. A casa passou a ficar fria demais e a criança já não queria mais dormir sozinha. As manifestações foram se intensificando dia após dia. Um cheiro forte de fezes e carne podre invadia a casa sem nenhum motivo. Arranhões e batidas eram ouvidos vindos de trás das paredes e eles começaram a ouvir passos,
Portas se abriam e fechavam sozinhas, seus nomes sendo chamados sem que ninguém mais estivesse lá, e os vultos que passaram a percorrer a casa. Tudo isso acompanhado por uma constante sensação de angústia, depressão e irritação. Isso fez com que o casal brigasse muito, até que um dia Caitlin viu o marido parado no topo da escada, como se estivesse catatônico. Ele disse algumas palavras com uma voz que não era dele. E depois de alguns minutos, voltou de um transe, sem se lembrar de nada. Só que alguns dias depois disso, ele ficou doente. Mas para Darren, a pior coisa que aconteceu foi quando ele viu sua filha ao pé da escada ser levantada por uma sombra escura e reaparecer gritando e chorando desesperada no sótão. Ele até hoje não sabe explicar o que aconteceu e muito menos como é que ela foi parar lá. Só que isso foi a gota d'água, foi o máximo que podiam aguentar, e eles acabaram saindo da casa. Mesmo assim, continuaram a ter pesadelos, e seja lá o que fosse, ainda os perturbava, mesmo que à distância, e também passou a afetar as pessoas próximas a eles. Foi então que eles tomaram a decisão de pedir ajuda a um grupo conhecido de investigadores paranormais. E tão logo contaram a experiência com a Ouija, e os investigadores já sabiam com que teriam que lidar. Na noite da investigação, Caitlin já começou a sentir-se mal antes mesmo de entrar na casa. Ela nem queria voltar lá e nem deixar que o marido voltasse, mas seria preciso para que o trabalho fosse feito. Já nas escadas, os investigadores sentiram estar sendo observados e uma espécie de pressão no peito. Fazia muito frio, de repente, apesar de ser verão. Ao chegarem no quarto onde a sessão com a Ouija foi feita tempos atrás, todos sentiram mal e Caitlin quase não conseguiu permanecer ali dentro. Uma outra sessão precisou ser feita naquele mesmo quarto, mas só que dessa vez sob a supervisão de quem sabia com que estava mexendo. Os investigadores se posicionaram, um deles de um lado da tábua e o outro lado Darren. E todo o resto da casa estava sendo monitorado por câmeras e microfones. Logo que a sessão começou, foram ouvidos os tais arranhões de dentro das paredes. E quando foi perguntado se alguém mais estava ali, passos subiram as escadas e uma carga elétrica forte atravessou o corpo do investigador. E a partir daí, realmente, foi como se um portal direto do inferno tivesse sido aberto. A casa simplesmente pareceu criar vida. Ao mesmo tempo em que Darren e o investigador mantinham a comunicação, Caitlin estava pior, chorava sem parar, não parava de se mexer e olhava para todos os lados. E em seguida teve um ataque de tosse. Ela precisou deixar o quarto. Enquanto isso, a tábua continuava a indicar repetidamente Z-O-Z-O. E os barulhos pela casa ficavam cada vez mais altos. Os que permaneceram no quarto relataram estar sentindo muito frio e eletricidade passando pelos seus corpos. Já os que estavam com a mão na seta se sentiram queimando, além de muito enjoo. Um forte cheiro de carne podre se seguiu de muitas sombras por toda a casa e vozes sussurravam. Uma delas foi captada no gravador e dizia: "Tenho frio". Os investigadores estavam conseguindo as respostas que iriam. E era mais que certa a presença de Zoso. Enquanto isso, Caitlin saiu do banheiro e voltou para o quarto chorando muito e com tonturas. Foi aí que perceberam que a sua calça estava aberta e ela estava sem os sapatos. Ela não conseguiu dizer o que aconteceu porque não se lembrava, mas parecia que tinha sido abusada sexualmente. Novamente, totalmente desorientada, ela saiu do quarto e foi dessa vez para fora da casa. Um dos investigadores, bem preocupados, tentou ir atrás, mas contou que alguma coisa parecia segurá-lo dentro da casa e quando finalmente ele conseguiu sair, ela tinha desaparecido. Foi preciso parar a investigação por algum tempo para que todos saíssem de carro para procurá-la. Como a sessão com a Ouija não havia sido encerrada, eles tinham que dar sequência, enquanto os outros continuavam a procurar Caitlin. Nesse momento,
Foi perguntado se era realmente Zoso quem estava ali, e a resposta foram as famosas 3 batidas e uma voz sinistra dizendo sim, ao mesmo tempo em que passos percorriam o lugar, e o barulho de coisas se arrastando ficavam sempre mais altos e mais pertinentes. Depois de muito tempo veio a notícia de que Caitlin tinha sido encontrada perambulando pelas ruas. Já estava bem melhor e longe da casa, e assim todos puderam se reunir novamente e continuar. De repente, tudo parou. Um silêncio perturbador tomou conta da casa e a seta da tábua também sossegou. O investigador com a câmera aproveitou a calmaria para dar uma volta pela casa. E foi quando ouviu um som agonizante de um filhote de cachorro chorando. O som vinha de dentro do armário. E detalhe, eles não tinham cachorro. E então o microfone que estava na parede começou a dar estática, justamente no momento em que todos os cachorros da vizinhança começaram a uivar, juntos, todos de uma vez. E aí tudo explodiu, voltaram as vozes, batidas e passos, tudo com força redobrada. A seta voltou a repetir as letras Z, O, Z, O, e do nada os investigadores começaram a brigar entre si. Eles contaram mais tarde que uma sensação de raiva muito forte tomou conta deles. E quando Darren sentiu ter sido agarrado, aí eles acharam melhor encerrar a sessão e se despedirem de Zoso. O demônio até se aquietou, mas antes de se despedir, apontou a seta para as letras H-A, H-A, H-A. Ele estava rindo, zombando de todo mundo. Depois de todos estarem recuperados, a conclusão foi que um exorcismo precisa ser feito para fechar o portal e banir Zoso e seus comparsas da casa. Se isso não for feito, a família de Darren não vai poder voltar e ninguém mais vai poder morar lá. Como vocês podem ver, o tabuleiro Ouija não é brincadeira. Deve-se pensar muito antes de ativá-lo. E o melhor seria nunca ativá-lo. Você vai ter sua resposta, mas não é a sua vovozinha que morreu, não é o seu namorado que foi assassinado, não é o Elvis. É certamente uma trilogia de demônios poderosos que podem acabar com a sua vida. Agora, se você está disposto a apostar a sua alma, a sua sanidade por umas visualizações no YouTube, se lasque. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.